Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos voltando, né? Nosso terceiro bimestre está aí e a gente volta falando do capítulo 16, que tem como título o Processo de Urbanização Brasileira. Bom, separei aqui os principais pontos desse capítulo e vou explicando para vocês. Primeiro ponto aqui, que é a introdução do capítulo, ele fala, né, dá uma resumida nesse processo total. Então, os primeiros núcleos urbanos do país surgiram no litoral, funcionando como locais onde se armazenavam os produtos da colônia até serem mandados para Portugal. Bom, a colônia era Portugal. Justamente por isso, as principais cidades começaram no litoral. Por quê? Uma questão geográfica e histórica. O Oceano Atlântico está entre a América e a Europa. Então, Portugal, quando chega aqui no Brasil, ele chega na costa, no litoral, né, onde está hoje nossas praias, por exemplo. E por isso, essa localização, para eles, como era mais próxima, né, foram onde foram criados os grandes centros urbanos, os primeiros núcleos urbanos, tá bom? Que serviam justamente como locais de armazenamento de riquezas para depois mandar de volta para a colônia. Por isso que as cidades litorâneas são mais desenvolvidas. Com a descoberta do ouro do diamante em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, deu-se início à ocupação maior da parte central do país, né? A questão econômica vale muito mais nessa hora. Surgindo a expansão da cafeicultura nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e posteriormente Espírito Santo e Minas favoreceu o surgimento do crescimento de várias cidades da região. Vamos entender esse processo de interiorização, que é o nome. Quando você encontra algo que é rentável, algo que vai dar muito dinheiro na parte do interior do país, aí nem que seja só no interior, em qualquer parte que for encontrada algo que seja lucrativo, vai atrair. E aí, por isso, começaram a dar uma atenção maior para essas regiões. Então, no caso, a partir do momento que se encontra o ouro, quando eu falo de Mato Grosso, de Goiás, de Minas, Minas está aqui no Sudeste, mas Mato Grosso e Goiás já estão no Centro-Oeste, ou seja, já é interessante ir para o centro do país, porque lá tem um produto rentável, o ouro, diamante também e tudo mais. Quando a gente fala aqui do café, o café que depois do período do ouro é o chamado ouro preto, né? Tem a cidade com esse nome. O café ele não é produzido no litoral, ele é produzido no interior. Então, é importante chegar no interior, ir até o interior, para poder produzir esse produto, né? Produzir o produto, mas a verdade é essa, que é muito rentável. E aí eu não vou atropelar, vou ler aqui para poder complementar. Aí tá aqui, a maioria delas se localizava ao longo das ferrovias, principal meio de escoamento da produção agrícola. Até essa época o Brasil era considerado um país agrário, pois boa parte da população concentrava-se no campo. Agora, por que eu li essa parte aqui? Se estava no interior e o produto saía pelo porto, que é no litoral, o produto saía pelo mar, não tinha avião nessa época, tá? E eu estava lá no interior dos estados. Era importante fazer com que esse produto saísse do interior e chegasse até o porto. De que maneira era feita isso? Através das ferrovias, as linhas férreas, o trem. Porque o trem ele não tem trânsito, ele anda praticamente em linha reta, joga mercadoria, ele leva para o porto, lá no porto, mandava para Portugal. Segunda parte da matéria. A urbanização do século XX. Tá? Aqui no livro fala um pouco do planeta em geral, mas a gente vai focar em Brasil. Tá? No Brasil, ganhou impulso a partir da década de 30, a era de Getúlio Vargas, que a gente já falou no capítulo passado. Né? O desenvolvimento industrial começou a atrair milhares de trabalhadores, conhecido como êxodo rural. Então, o êxodo rural é um passo primordial
na urbanização não só do Brasil, de qualquer lugar do planeta. Porque qual é o conceito de urbanização? Quando a população passa a viver, a maior parte da população passa a viver na cidade e a menor parte no campo. Se tem mais gente na cidade, rolou a urbanização, já é um país urbano. Se tem mais gente no campo, é um país rural. Eu disse aqui em cima que o Brasil era considerado um país rural antes. A partir desse processo de desenvolvimento industrial, a cidade começa a atrair mais gente, o pessoal começa a migrar, e aí esse é o êxodo rural que dá esse início ao processo de urbanização. Tá? As pessoas saíram do campo e iam para a cidade. Acabou. 100 pessoas, 51 estão na cidade, 49 estão no campo, é urbano. 100 pessoas, 49 estão na cidade, 51 estão na zona rural, é rural. É isso. Bem básico. Esses trabalhadores chegaram, ocuparam, taranã, principalmente o setor terciário, óbvio, porque é a parte de comércio, setor secundário também, que é a parte industrial. Então você tem os 3 setores da economia. O primário, que é o que lida com o campo, lá na zona rural. O secundário, que é o setor industrial, de produção, esse já vai na cidade. E o terciário, que é o de comércio, tem também, óbvio, no campo, mas principalmente vai acontecer na cidade. Aí aqui já fala da década de 40, de 50 a população ainda era rural. Até 50 ali, como eu disse, em 30 começa a mudar. Até 50 ainda era rural. A região que mais atraiu investimentos para o setor secundário foi o Sudeste. Ela não atraiu investimento. O investimento já estava mais ou menos aqui. Já estava em Minas, estava muito perto. Porque no início, o principal investimento que tinha era no Nordeste, casa da cana-de-açúcar. Desculpa. Era no Nordeste por causa da cana-de-açúcar. Ao encontrar o ouro em Minas, já foi descendo. A zona de interesse já estava aqui no Sudeste. Quando encontrou o café, foi tudo muito próximo, tá? E aí houveram os investimentos por parte desses barões do café na industrialização, mas não foi à toa, tá? Tem muito a ver com consequências do passado. Que no passado pra gente agora, mais que coisas estavam acontecendo na época. Que o mundo entrou numa crise muito grande, a crise de 29, e o Brasil passou a ter que produzir aquilo que precisava. Porque a nossa política era a seguinte: nós importávamos algumas coisas e exportávamos outras coisas. A partir do momento que dá uma crise, que o mercado começa a parar, as coisas que nós comprávamos, a gente não consegue mais comprar. Vai ficar mais complicado. A gente está vivendo agora um período de pandemia, a gente sabe como é que tá as coisas difíceis. E então, quando houve uma crise muito grande também lá atrás, as coisas ficaram muito difíceis também. E aí, o Brasil se viu obrigado a produzir aquilo que precisava. Ao ter que produzir aquilo que precisava, teve que investir em indústria, tá? Então foi isso que aconteceu aqui. Cadê? Tururu. Tá. O êxodo rural, direção das cidades, tal. Aí vai falar aqui das consequências. Ó, as consequências do êxodo rural. A primeira, o aumento populacional desordenado. Isso já mostra que está havendo uma grande quantidade de gente chegando naquela cidade. Então, se muita gente chega, se há um crescimento populacional desordenado, a população vai começar a ser cada vez mais urbana. Além de agravar problemas socioeconômicos, tá? Pois parte dos imigrantes não possuem papel qualificado. Isso aqui é básico do básico do básico, tá? Todo mundo sai junto. Aí sai uma galera, vamos buscar a nossa vida na cidade X. Aí vai todo mundo para a cidade X. Cara, não é todo mundo que vai conseguir emprego. Não é todo mundo que vai se dar bem na cidade. Vai ter gente pra caramba que vai se dar bem, show. Né? Mas vai ter muita gente que vai ficar em situação de subemprego, de mendicância, nome bonito, né? Nome bonito pra uma coisa feia. A pessoa vai viver vida de miserável, vai morador de rua, não tem o que fazer. Não tem emprego, entendeu? Não tem de onde tirar recurso. Quem tem qualificação profissional, quem tem um pouco de sorte também,
vai conseguir engrenar. Aí vai receber uma proposta. Por exemplo, aqui provavelmente, conversando com vocês, algum avô, bisavô de vocês deve ter origem nordestina. Veio pra cá, mas não veio à toa. Disse, vou pro Rio porque lá é legal. Não. Quando teve esse processo de migração pra cá, tinha um projeto. Tinha uma esperança, ó, vamos pra lá pra mudar tudo. Agora vai ser tudo diferente. E aí, quando chega aqui, encontra uma outra realidade. Aí entra na questão da adaptação, de conseguir um emprego, ou de já ter um emprego previsto quando vem para cá. Tudo isso, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade, tá bom? Mas é normal, é comum isso ter acontecido. Por isso é comum nós encontrarmos muitos nordestinos aqui, tá? A partir da década de 70, aí em 70 a concentração populacional da cidade ultrapassou a rural, tá? E aí essa característica permaneceu até os dias de hoje, beleza? Então, só a partir de 70 o Brasil passa a ser um país considerado país urbano, porque a maior parte da população estava na cidade. 3 e o último aqui, um país urbano, industrial e agrícola. A industrialização no Brasil, bem como o processo de urbanização, provocou várias mudanças na sociedade brasileira. Né? Caramba! O país deixou de ter produção predominantemente rural. Então, população, perdão, como eu tinha falado ali em cima, deixa de ser rural e passa a ser urbano. Hoje a maior parte da população brasileira reside nas cidades e a maioria dos trabalhadores está desempregada no setor secundário e terciário. Como eu disse, estar na cidade não significa que você vai ter estrutura e emprego, que é o principal. A gente sabe disso, a gente fala sobre isso no nosso dia a dia, a gente vê isso no dia a dia, como é difícil, né? Como não tá difícil arrumar um trabalho. Já tivemos tempos melhores, já tivemos tempos piores, mas ainda não tá bom. Entretanto, isso não significa que todas as cidades brasileiras se tornaram grandes centros urbanos industriais, tá? Pois as indústrias estão concentradas nos aglomerados do Sudeste e do Sul. Ainda, isso está mudando, a tendência é mudar pra caramba, tá? Aqui o livro não está falando um pouco dessa parte. Vou dar uma parada aqui para poder explicar isso para vocês. Por quê? Existe uma concentração industrial no Brasil. No Sudeste, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, concentram muito. Nós estamos mal acostumados com a nossa realidade, tá? O nosso pobre, fora daqui, lá no interior do Pará, do Tocantins, do Piauí, é a pessoa bem de vida, tá? A gente viu agora com esse processo da pandemia, entraram em questionamento sobre a realização ou não do Enem. Em algumas cidades, a média era de um celular para cada 5 mil habitantes. Então a gente está acostumado, eu sou pobre, eu sou pobre. A gente é, beleza, concordo. Mas aí uma criancinha de 6 anos está com um tablet, está com um celular, tá vendo Galinha Pintadinha, Mundo Bita. Uma coisa que lá no interior do Brasil tem gente que não tem acesso, não sabe nem mexer. Entendeu? Então a gente vive uma realidade paralela do Brasil. A gente não tá bem, a gente não tá nem perto de estar bem. Só que tem muita gente pior. Muita gente pior. Então, aqui, Rio de Janeiro, pessoa que é de São Paulo, Minas, uma realidade meio a par, tá bom? Então, mas voltando para o que eu ia falar. Então, nem todas as cidades são grandes, tá? E aqui há essa concentração de renda, tá? E um outro ponto que fala aqui é que ele fala sobre as cidades tá, dessa concentração. Porém, essa concentração ela está mudando um pouco. Ela já está trocando, porque as indústrias sempre encontram uma brecha para lucrar mais. O cara saiu do Nordeste para vir para cá. Aí ele está aqui e não consegue emprego. Ele quer voltar para lá. Alguns conseguem, outros não. Ele conseguiu voltar para lá. Ele continua sendo mão de obra desempregada. Mas aqui, para o camarada montar uma indústria, construir, investir, tem que ter muito dinheiro.
porque as coisas são mais caras. Mas lá no Nordeste, lá no interior, se ele quiser um terreno, ele não precisa às vezes nem comprar. A própria prefeitura já não coloca aí. Por quê? Que há uma questão de desespero por causa daquele cara que está desempregado. Quanto mais gente trabalhando, mais dinheiro está sendo movimentado. Os governos se glorificam por ajudar as empresas a promover emprego. Porque a taxa de emprego diminui, quem foi o responsável? Pô, o governador, o prefeito, o presidente, que seja. Ele tá ali falando, tá botando para frente, dizer, ó, vem para cá, mostrando confiança, dizendo mostrando que o país, o estado ou a cidade dele é confiável, vai trazer retorno para aquela empresa. Isso se torna um atrativo muito grande. Você pagar menos para colocar uma empresa em um lugar afastado do centro, mais barato, com pessoas querendo trabalhar. Então, se você... Aquela, né? Vou dar um exemplo aí, vou botar um pouquinho de futebol. O meu Vasco da Gama não tá muito bem de dinheiro. Aí o camarada chega aqui e fala assim, poxa, quero o jogador X, 20 milhões. Aí o Vasco, porra, 20 milhões? Tem que pagar salário, tem que pagar tudo. Vou vender. Pego os 20 milhões. Tranquilo. Já no Flamengo, diferente. O cara fala assim, pô, 20 milhões. 20 milhões. Tem dinheiro. Eu quero que saia. Eu quero jogador, pô. Se você quer meu atleta, paga mais. A história do paga a multa. Um pode negociar. O outro não pode negociar. Na cidade, onde o terreno é caro, no grande centro, como é que eu faço para poder me instalar aqui? Ó, é assim, assim, assado. E se você quiser, você vem. Se você não quiser, ó, vem outro. Já no campo, não. A primeira proposta, não. Vamos lá. Então, assim, no campo não, perdão, no interior, tem lugares tão precários que oferecem esses bônus, esses benefícios para os donos das indústrias, justamente para ele se instalar ali. E aquele trabalhador também é mais barato. Aquele trabalhador é muito mais barato do que o trabalhador de um grande centro. Por isso que as grandes empresas multinacionais, botando para o campo, né, fora do Brasil, tem muita empresa que vai ser na África, vai ser em lugares que são a Nike, por exemplo. A Nike, por exemplo, ela paga o valor de um tênis para um funcionário dela. E o cara tá lá produzindo pra caramba, entendeu? E na África. Na África o cara vai trabalhar, vai mão de obra barata, ele gasta menos e vende produto do mesmo preço que ele costuma vender. Então o lucro é bem maior. Tchururu. Além disso, tanto o espaço urbano quanto as áreas do espaço rural brasileiro passaram a desenvolver atividades voltadas para o setor industrial. Né? Outro aspecto da industrialização brasileira foi a necessidade de ampliar a rede de transportes. Eu tinha falado lá atrás a questão da ferrovia. Tá? Então tem que ampliar o transporte para poder escoar a mercadoria, tem que levar a mercadoria do produtor até o destino, o consumidor. Cadê? Outro aspecto está além da diferença da cidade. Dessa forma, o processo de industrialização e urbanização provocaram uma verdadeira reorganização no espaço geográfico brasileiro. Então, é basicamente isso. Dá uma lidinha, vê aqui o videozinho. Vocês não tiram dúvidas. Parece que tá todo mundo... Então, qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Mas, fica a critério de vocês, tá bom? Aula dada. Fique com Deus. Até quinta.